Fala aí pessoal, beleza? Vamos iniciar aqui nossa aula sobre função do segundo grau. Vamos à definição de função do segundo grau. Ela é uma função que vai de R em R. O que quer dizer isso? Quer dizer que seu domínio é o R, ou seja, o seu valor de x é o R, e o seu contradomínio, que são os valores de y, são os reais também. Então nós temos aqui que A, B e C pertencem aos reais, mas tomem cuidado com isso aqui. O A necessariamente tem que ser diferente de zero. Porque quando a gente for aqui na nossa formação da função, nós vamos ter f de x igual a ax mais bx mais c. Se a gente tiver aqui o A sendo zero, se o A for igual a zero, tudo isso aqui iria sumir, né? Mas não, a gente não quer isso, porque daí a gente teria mais bx mais c, seria uma função do primeiro grau. E não é isso que a gente quer, né? Então, sempre lembrem disso, o A ele tem que ser diferente de zero, ok? Vamos lá então. Então, só relembrando aqui, ax² mais bx mais c. Vamos fazer um exemplo aqui. Nessa primeira função, qual é o valor de A? O valor de A é sempre o valor que acompanha o x². Aqui nós temos o 1 acompanhando o x², certo? Então a gente pode falar que o nosso valor de A é igual a 1. Qual é o valor de B nessa função? Aqui nós temos o menos 4 acompanhando o x, e o valor de B é o valor que acompanha o x. Então o nosso B é igual a menos 4, ok? O C é o nosso termo independente, que a gente chama de termo independente porque ele não acompanha nenhum valor igual a x, certo? Então, a gente fala que o nosso C é igual a 3, ok? Vamos a essa função aqui. Lembrando que f de x é igual a y, então não tem problema a gente chamar de y também. Vamos lá. Qual é o nosso valor de A nessa função? O valor de A é o valor que acompanha o x², que no caso aqui nós temos A sendo igual a menos 3. Daí você me pergunta, Pedro, e o valor de B? Eu não estou vendo nenhum x elevado a 1. Como é que nós não temos o x elevado à primeira, nós falamos que o B é igual a 0, ok? E o C, qual é o valor de C? Qual é o nosso termo independente? O nosso termo independente aqui é o 4, ok? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Nessa função aqui, f de x igual a 4x² mais 7. Qual é o nosso valor de A? O nosso valor de A é o 4, que acompanha o x². O valor de B, não temos algum valor junto com o x, então é 0. E o nosso C, que é o termo independente aqui, é o 7, ok? Mais um exemplinho só. Aqui nessa função, qual vai ser o nosso A? Perceba que aqui eu troquei a ordem, não coloquei x², depois x e depois o termo independente. Eu quis inverter para vocês verem que não precisa estar nessa ordem. Aqui o nosso valor de A é o 3, porque ele acompanha o x², tudo bem? Vamos lá. O valor de B é que acompanha o x, certo? Que aqui, deixa eu arrumar aqui. Que aqui é o valor de 9, ok? E o nosso valor de C é o termo independente, que é o 5 nesse caso, ok? Entendido? Formação da função do segundo grau? Lembrando, f de x igual a vezes x² mais bx mais c. Só que o A não pode ser 0, porque se o A for 0, a gente some com o termo que é x², daí a gente fica com bx mais c, que é uma função do primeiro grau. Então, lembrando, A é diferente de 0, ok? Vamos ver aqui um pouco sobre o gráfico da função do segundo grau, mais conhecido como parábola. Vocês já vão entender o que é uma parábola. Se a gente tiver o nosso valor de A sendo maior que 0, a gente vai ter algo parecido com isso aqui. Eu vou tentar desenhar de um jeito que fique bonitinho. A gente vai ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, se a gente tem um A maior que 0, ela vai ser crescente, ok? Vou escrever aqui, ó, crescente. Para decorar, um jeito que eu acho legal é assim, ó. Se o A é positivo, nós temos a carinha feliz aqui, ó. Por que feliz? Porque ela tem essa forma aqui, ó. Isso lembra uma carinha feliz, ok? Vamos lá ao segundo caso. Se o A é menor que 0, se o A ele é negativo, certo? Nós vamos ter algo parecido com isso daqui, ó. Ok? Nós vamos ter isso. Então, essa é a nossa função decrescente, com um gráfico decrescente.
ok? Se o A então for negativo, nós vamos ter decrescente. É só lembrar que ela está triste. Ela tem a carinha triste, ok? Ela fica assim, ó. Ok? Vamos lá então. Então se ela está positiva, ela está feliz, sorriso. Se o A é negativo, ele está triste. Então ela é decrescente se for o A negativo. Vamos ver aqui como fazer o gráfico da função do segundo grau. Como fazer essa parábola, como achar todos os pontos certinho. Vamos lá. O primeiro passo, eu costumo dividir em passos para montar o gráfico da função do segundo grau. Então vamos lá. Achar as raízes x1 e x2, que no caso são os valores que interceptam que fazem a intersecção aqui com o eixo x. Então, se a gente tem a parábola interceptando no eixo x, a gente vai ter esses valores sendo as raízes da nossa função do segundo grau. Como a gente faz para achar a raiz? A gente vai pegar a nossa f de x, certo? A gente pega a nossa f de x igual a zero. Daí a gente vai achar valores para o x. E esses valores de x vão ser as nossas raízes quando f de x for igual a zero. Calma que a gente já vai fazer um exemplo, daí vocês vão entender um pouco melhor como nós vamos achar essas raízes. Segundo passo, intersecção com o eixo y. Aqui nós temos o eixo y, certo? E a intersecção vai ser o valor de c. Porque vocês concordam que quando a gente tiver um x sendo zero, o que vai sobrar da nossa função é o valor de c? Nós vamos ver isso também no próximo exemplo, ok? E as coordenadas do vértice. O vértice é esse biquinho aqui da nossa parábola. É o ponto mais baixo aqui no caso, ou se ela for decrescente, né? Se ela tiver com cavidade voltada para baixo, será o ponto de máximo. Eu vou falar um pouco melhor isso em umas próximas aulas, que eu vou abordar exercícios sobre coordenadas do vértice. Tem umas formulinhas para essas coordenadas do vértice. Aqui nós temos o x do vértice. O x do vértice ele é dado por menos b 2a sobre 2a. Pedro, o que é esse menos b sobre 2a? Lembrando que nossa f de x do segundo grau é igual a vezes x ao quadrado mais bx mais c. Então esses valores de b que tem aqui é o valor que acompanha o x e o a é o valor que acompanha o x ao quadrado, certo? Vamos lá. Então, para achar o x do vértice, menos b sobre 2a. E o y do vértice? O y do vértice também é sossegado. É menos delta sobre 4a. Pedro, o que é delta? Delta é aquela fórmula que todos nós conhecemos, né? Vou até anotar aqui. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A famosa, né? Para resolver a equação aí do segundo grau, ok? Então, y do vértice menos delta sobre 4a. Vamos a um exemplo aqui, para entender um pouco melhor. Nós temos aqui f de x igual a x quadrado menos 4x mais 3. Primeira coisa que a gente vai fazer, achar as raízes dessa função. Lembra que eu falei? As raízes vão aparecer quando a gente tiver o f de x sendo igual a zero, ok? Ou seja, todo esse valor aqui é igual a zero. Vamos lá. X ao quadrado menos 4x mais 3, tudo isso igual a zero. Você pode resolver isso aqui de dois jeitos, usando o famoso Bhaskara ou fazendo por soma e produto. Eu indico fazer por soma e produto quando a gente tiver o valor de A sendo igual a 1, porque vai ser muito tranquilo fazer a divisão na hora de resolver por soma e produto. Aqui eu vou resolver dos dois jeitos, daí você escolhe qual jeito você vai aderir para fazer os próximos exercícios, mas lembre-se da dica. Eu acho melhor usar soma e produto quando a gente tiver o A sendo igual a 1, ok? Primeiro aqui vamos resolver fazendo Bhaskara. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos colocar aqui do ladinho. Qual é o nosso valor de a nessa função? Nosso valor de a, que acompanha o x ao quadrado aqui, é 1. Nosso valor de b é menos 4. Nosso valor de c é igual a 3, ok? Anotamos os valores aqui, ó. Quando você não tiver ainda muita prática, costume anotar os valores de a, de b e de c, porque isso vai te ajudar na hora de substituir aqui na fórmula. Então vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3, ok? Então delta é menos 4 ao quadrado. Sempre que a gente tem menos elevado
a um expoente que é par, esse resultado vai ser positivo. Então, menos 4 elevado ao quadrado é 16 positivo, ok? Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12, ok? Logo, 16 menos 12 é igual a 4. Terminamos? Não terminamos. Agora nós temos que ir para essa formulinha aqui. X é igual a menos b, mais ou menos a nossa raiz de delta, sobre 2a, ok? Para a gente achar os possíveis valores de x, ok? Vamos continuar aqui então. Então a gente tem aqui, ó, x igual a menos b, ó, tem o menos da fórmula junto com o menos 4 que veio lá na função, mais ou menos a raiz de delta, que é 4, ok? 2 vezes o a. O nosso a, quanto que era o nosso a mesmo? O nosso a era 1, ok? Temos o a como 1 aqui. A gente vai ficar menos com menos vai dar mais, ok? Mais 4, né? Coloquei o mais aqui, mas não precisava, só para enfatizar para vocês. Mais ou menos a raiz de 4. Quanto é a raiz de 4? Isso mesmo, 2. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Isso aqui vai retornar dois valores para a gente. O nosso x1, que é a raiz 1, que vai ser igual a 4, mais 2. Tudo isso dividido por 2, então a gente vai ficar com 4 mais 2, 6, dividido por 2, que é igual a 3, ok? E a nossa x2, que vai ser 4, daí lembra, mais ou menos. Aqui a gente usou o mais, agora a gente vai usar o menos, certo? Menos 2 sobre 2. 4 menos 2, 2. 2 sobre 2, 1. Certo? Então, concluímos aqui. Ficou grande porque eu fui passo a passo, enfatizando todos os detalhes. Mas quando você pegar a prática, você não precisa fazer com todos esses passos, ok? Você pode pular algumas continhas. Então, vamos lá. Nós chegamos aqui que nós vamos ter uma... Deixa eu arrumar aqui. Nós chegamos que nós vamos ter uma raiz x1, que é 3, e uma outra raiz x2, que é igual a 1. Agora, lembra que eu falei para vocês que eu ia resolver isso também por soma e produto? Vamos resolver, ok? Daí vocês vão poder escolher qual vocês preferiram. Deixem nos comentários aí qual vocês preferiram, ok? Vamos lá então. Lembrando, a gente tinha uma função f de x, né? Igual a x ao quadrado, menos 4x, mais 3. O que é soma e produto? A soma vão ser dois valores, no caso vai ser o x1 mais um valor de uma segunda raiz x2, que vai nos dar menos b sobre a, ok? E o nosso produto é uma raiz x1 vezes uma raiz x2, que vai nos retornar um valor c sobre a. O menos b sobre a e c sobre a gente consegue achar, certo? Então vamos lá, a gente vai ter que achar dois valores que quando somados dão menos b sobre a. Aqui a gente tem menos b, o b é menos 4. Menos 4 em parênteses, sobre o a, que é 1. E dois valores multiplicados que dão c sobre a. O c aqui é 3 sobre a dividido por 1. Agora percebam, porque eu tinha falado que quando o valor de a é 1, é bom usar soma e produto. Porque aqui a gente está dividindo por a. E é muito tranquilo dividir por 1, porque esse valor mesmo vai ser menos b e c. Dividido por a, já que a é 1, é bem tranquilo de resolver. Porque daí aqui a gente vai ter menos com menos, mais, né? Então a gente vai ficar com 4 dividido por 1, 4. E aqui 3. Agora pensem comigo. Dois valores que multiplicados dão 3 e somados dão 4. Vamos lá. Pense em dois números que quando multiplicados dão 3. Eu só consigo pensar em dois números, o 1 e o 3. 1 vezes 3, 3. Certo? Então, mas vamos pensar. 1 mais 3 é quanto? 4. Pronto, chegamos nas raízes. 1 mais 3, 4. E 1 vezes 3, 3.
Então, esse é o jeito da soma e produto, ok? Eu prefiro usar quando a gente tem o valor de A igual a 1. Mas certo? Viram os dois, ok, fechado. Passei os dois. Agora vocês escolhem qual vocês vão usar para os próximos exercícios que vocês forem fazer, ok? Então vamos lá. Vamos voltar lá em cima. A gente achou as raízes, né? Então vamos anotar aqui, ó. Raízes. As nossas raízes, a gente vai ter uma x1, que é 3, e uma x2, que é 1. Achamos essas duas raízes. Daí, vocês lembram lá que eu tinha falado? O nosso primeiro passo era achar as raízes, ok? E o segundo passo, a intersecção com o eixo y, o valor de c. Isso aqui já está dado. Já está aqui, olha que beleza. O nosso valor de c é 3. Então, o gráfico vai interceptar o eixo y no ponto igual a 3, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, vamos escrever aqui, int com y vai ser no ponto 0, 3. Aqui o valor de x e aqui o valor de y, ok? Pronto, segundo passo, muito tranquilo de resolver, né? Agora o terceiro passo, coordenadas do vértice. Ah, só uma coisa antes. Esse valor aqui, o valor de A, ele é maior que 0 ou menor que 0? É maior que 0, né? Porque a gente tem o A como 1 aqui. Então ele vai ser crescente, né? Porque a concavidade é voltada para cima, ok? Ele é crescente, ele é feliz. Vou colocar aqui tá uma carinha de feliz, ok? Vamos lá então. Última coisa que falta para a gente achar que é o passo 3, que são as coordenadas do vértice, ok? Vamos lá então. Deixa eu achar um espaço aqui, um lugar melhor para a gente escrever. Eu vou reescrever a função aqui, daí a gente faz aqui, ó. A gente tem a nossa função sendo f de x igual a x ao quadrado, menos 4x mais 3. Lembrando, o nosso x do vértice, ele vai ser menos b sobre 2a, ok? Vamos lá então, menos b sobre 2a. O b é menos 4, então é menos da fórmula, menos b, que é menos 4, 2 vezes o a, que é 1, ok? Menos com menos vai dar mais aqui, né? Então fica 4 sobre 2, que é igual a 2. Pronto, achamos o x do vértice. Agora, para achar o y do vértice, você poderia fazer de duas formas. Você poderia pegar esse valor do x do vértice e substituir aqui na função, que isso iria nos retornar o valor do y do vértice, já que esse é o ponto da coordenada, né? Então, já que a gente tem o x do vértice aqui, vai bater com o y do vértice, então você poderia substituir. Só que a gente viu que tem uma formulinha, né? Que o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, ok? E olha que beleza! A gente já calculou o delta aqui, ó. Lembrando, ó, o nosso delta aqui, ó, deu 4. Então, a gente já fez isso. Então, é só substituir aqui. Vamos lá, então. Menos, né, que é da fórmula aqui, 4, que é o valor do nosso delta, sobre 4 vezes a. E o nosso a é 1. Então, a gente fica com menos 4 sobre 4, que é igual a menos 1. Pronto, resolvido. Vamos anotar aqui então, ó. Achamos as raízes, achamos a intercepção com o eixo y, sabemos que ele é crescente e agora, para finalizar, achamos o x do vértice, que é 2, e o y do vértice, que é 1. Pronto, agora nós podemos tranquilamente traçar o nosso gráfico e é isso que a gente vai fazer agora. Só vou pegar minha régua aqui para não ficar torto, ok? Aqui, ó. Trazer a reguinha para cá. Vamos traçar o eixo y. Vamos lá agora traçar o eixo x. Aqui, ó. Não, peraí. Trazer um pouquinho para cá. Aí. Traçamos o eixo x. Agora é sucesso. Vamos lá. Aqui temos o eixo x, né? Sempre tem que dar nome, né? E aqui o eixo y. Primeira coisa, as raízes. As raízes são a intersecção com o eixo x. E nós achamos aqui, ó,
nós temos a nossa raiz x, tanto faz x1 e x2, tá? Então vamos aqui, nós temos a nossa raiz x2, que é 1, a nossa raiz x1, que é 3, né? Nós temos a intersecção com o eixo y, que intercepta no ponto 3, né? Aqui, ó, vamos aqui, ó, 1, 2, 3. Então ele vai passar aqui, ó, vamos dar 1, 2, 3. Ele passa aqui nesse ponto, né? Vou colocar até em vermelho aqui, ó. Ele vai passar aqui, aqui estão as raízes, certo? E nós achamos o y do vértice e o x do vértice. A gente sabe que aqui, ó, vai ser 2, né? Que é o nosso x do vértice. E aqui a gente vai ter o menos 1, né? Faltou o menos aqui, ó. Esqueci de colocar, pessoal. Me perdoem aí pelo erro. A gente vai ter aqui o menos 1, que é o y do vértice. Então vamos, ó, trazer até aqui, ó. E esse ponto aqui será o nosso vértice. Questãozinha chique, né? Tranquilinha de resolver. Vamos agora traçar o gráfico. Vou tentar aqui fazer do jeitinho mais bonito, mas vai ser complicado, ó. Vamos lá. Olha, vai passar por aqui, ó, interceptando. Calma aí, tenho fé, vai dar certo. Ele vai passar aqui, ó, na raiz, vai lá no vértice e vai passar aqui pela segunda raiz. E ele vai até o infinito e além. Entendeu, pessoal? Então aqui ele vai interceptar o eixo y, nas raízes ele vai interceptar o eixo x, certo? Na raiz 1 e na raiz 3, e o vértice, que aqui no caso é o ponto de mínimo dele, que ele vai no mínimo possível, ele tem o x do vértice como 2 e o y do vértice como menos 1. Lembrando que aqui é uma parábola feliz, porque ela é crescente. Então é isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho e mandem para os amigos. Até mais. Falou!